Bom dia, pessoal. Não pude estar aí com vocês hoje, mas na segunda-feira a gente se encontra. O Jonas, diretor, pediu para eu socializar com vocês, que é uma prática bastante comum na Amadeu, que eu já venho percebendo isso, as fichas de cenário que ele apresentou para a gente no final do primeiro semestre e solicitando que a gente preenchesse uma ficha colocando as características familiar, social, psicológico dos nossos tutorados. O primeiro aluno é o Renato Nogueira, da primeira série A. Ele tem como característica familiar, ele é um aluno que mora com a tia, que é uma pessoa jovem, é a irmã mais nova da mãe, que mora em outro estado. A tia se chama Juliana. O Renato, ele é uma pessoa despojada, uma pessoa bem assim tranquila, dentro da escola, tem uma relação que eu vejo, que eu percebo, que é com muitos amigos, tem facilidade de comunicação, ele faz amizade de maneira muito natural, eu percebo isso nas tutorias coletivas, principalmente no momento que ele conheceu alguns outros alunos de outras séries, principalmente das terceiras séries, ele falou de maneira muito tranquila, e ele está sempre acompanhado de alguém ou de 3, 4, 5 alunos. Pedagogicamente, ele é um aluno bastante educado, eu vejo educação nesse sentido. Eu acho que essa ficha também ela é preenchida muito de acordo com o nosso olhar, assim, das nossas referências. E eu vejo ele como uma pessoa muito educada, ele tem muito interesse, ele está sempre com o livro na mão, ele gosta muito da biblioteca, é uma pessoa bastante crítica. Isso eu percebo, inclusive, pelo PV dele, porque o psicológico dele, ele é uma pessoa calma, ele é curioso, e ele é indignado com o cenário político e o cenário histórico, né? E isso leva ele a buscar, por exemplo, um PV de relações internacionais. Ele tem interesse de ser internacionalista, que eu achei bem interessante o termo para a profissão dele, de internacionalista, alguém que é muito importante para é uma função muito importante para as relações que a gente precisa estabelecer para não chegar, né, a uma guerra de todos contra todos. Bom, eu coloquei aqui que a sinalização do Renato, a primeira que eu fiz foi no dia 23/8. E agora eu faço aqui no dia 5/11, novamente. Essa sinalização eu confesso que eu deixei meu caderno na escola e eu estou aqui em casa e eu lembro dessa formação. O Jonas, ou a Ana, ou a Isabel, ou a Ormi, ou qualquer PCA, ou no caso a Michele ou a Adriana, todos eles e elas podem explicar aí principalmente para os professores e professoras novas. Bom, como ele é uma pessoa tranquila, não vejo problemas nenhum em relação a todo o perfil dele de estudante, então eu coloco aqui um ponto verde que representa que a gente pode ir seguindo, fazendo um monitoramento normal. Se eu colocasse em amarelo aqui, pelo que eu me recordo, seria um ponto de atenção, que a gente precisa estar atento à situação do Renato. E se eu colocasse em vermelho, e isso eu fiz com duas tutoradas, o Jonas, assim, eu não esperava, eu coloquei em vermelho na segunda, na terça-feira o Jonas já estava me chamando para a sala para conversar a respeito do porquê eu estava é, querendo compartilhar a situação da minha tutorada. Essa observação aqui, eu acredito que seja a gestão que, no caso o Jonas, que preenche. Se eu tiver errado, ele pode me corrigir aí, ou qualquer pessoa da gestão. Bom, a Júlia Barbosa Lima, que é uma aluna da primeira série B, ela tem como característica familiar, é, ela mora com a mãe, né, e a irmã mais nova, e a característica dela social é que ela anda com muitas pessoas também. Eu sempre percebo que ela está andando com 2, 3, 4 grupos. Então, de natureza bem sociável e aparentemente tranquila, em relação. Ela não tem um comportamento explosivo. Ela já passou por situações fora da escola, que ela mesmo contou, e na escola mesmo ela passou por situações
que uma outra pessoa teria explodido por comportamento inadequados de outros estudantes. Que eu compartilho aqui, no caso, uma situação que geralmente a mulher tem que passar. E ela pediu para eu não falar isso, mas que vocês já podem imaginar o que pode ser, né? Eu não sei se eu posso compartilhar isso, mas é isso. Enfim. Bom, em relação à parte pedagógica, ela é uma aluna que eu vejo como interessada quando eu converso com ela, parece interessada, mas às vezes ela dispersa. Então, ela tem um comprometimento, mas de vez em quando ela dispersa. Às vezes ela começa a conversar na sala e, e ela é uma pessoa que, dependendo do tema que você tocar em alguns assuntos, porque existem alunos, como por exemplo o Renato, que gostam de temas polêmicos para discussão na sala de aula. E às vezes um tema polêmico pode deixar ela em estado emocional muito ruim, assim, muito chato. E ela passou por isso na minha aula, com um tema que envolvia a violência contra a mulher. Então, assim, ela é depressiva, ela já falou comigo 2 vezes sobre suicídio, e, e ao mesmo tempo ela é resiliente com a dor dela, mas em alguns momentos ela fica bastante sensibilizada. Ela só eu falo resiliente porque ela sente essa dor constante. Então ela é muito guerreira nesse sentido. A primeira vez que eu escrevi foi na mesma data do dia 23/8, e como eu disse, logo em seguida o Jonas já me chamou para conversar. E aqui, nossa, essa ficha aqui tem aqui da observação Conselho Tutelar, a qual ela foi encaminhada. Então, ela é uma pessoa que a gente precisa ter uma atenção mais dobrada na escola. Então, eu acho que vocês podem, a Ana ou qualquer pessoa que tenha acesso ao nome, pode falar quem ajude. Por conta da importância da tutoria, é preciso medir, é preciso monitorar para melhorar. Temos uma proposta de indicador de tutoria. Esse indicador mede a maturidade de tutoria de cada aluno. Daí, será possível medir a maturidade de tutoria de cada classe, de cada ano ou série, e também da escola. Vamos ver as maturidades de tutoria. Maturidade 1, a mais preocupante. O número de sessões estabelecido da escola não é cumprido. É preciso ter esse controle por tutor e por tutorando. Se o controle não existe, não se sabe o quanto a tutoria de fato acontece na escola. Maturidade 2. A definição do cenário do tutorando. Há definições dos perfis psicológico, familiar, social e pedagógico. É preciso conhecer o mínimo o tutorando. Maturidade 3. Tendo-se o cenário, em seguida, a definição de prioridades para atuar na tutoria. Maturidade 4. Situação boa. Baseando-se nas prioridades e nas suas causas, há definições de combinados. Definições do o que fazer e do que não fazer. Maturidade 5. Situação excelente. Combinados são monitorados e novos combinados são construídos. Sobre essa parte que fala sobre os indicadores da tutoria, que vai da maturidade 1 até a maturidade 5, eu percebi que, como a gente está iniciando esse processo, a gente pode, nesse instante, principalmente para mim, que sou também professor novo, chegar na maturidade 2. E a gente sabe que todo esse processo de tutoria, para chegar na maturidade 5, seria uma odisseia. Uma odisseia no sentido grego mesmo, de ter que passar por todo um processo longo para a gente chegar aos objetivos. Então, no caso, como o ser humano é tão complexo, então a gente precisa ir sondando para colher informações para entender, no caso, a maturidade 2, que é o que eu assinalei aqui, que é entender o perfil psicológico, familiar, social e pedagógico. Aqui entender eu vejo não como um sentido
que a gente entende na filosofia metafísico, de definição, o que é de fato o aluno. É sempre partindo da visão de percepção que nós temos, do fenômeno que o aluno né, apresenta à minha mente, à minha faculdade. Porque quando a gente começa a discutir essas características sociais, políticas, familiares, psicológicas, a gente está entrando no campo aqui de uma análise do que é o ser humano em suas faculdades. E a gente não pode esquecer que a gente também está nesse jogo todo. Então a minha visão aqui é bem limitada, é bem fenomenológica e não metafísica. E aí nesse caso eu alcancei aqui, que eu acredito também, a segunda maturidade, tanto com o Renato como também com a Julie. E eu acredito que se eu continuar fazendo esse trabalho, eu posso passar para a maturidade 3 em breve. Como eu fiz para identificar os dois cenários que foram apresentados aqui, eu posso dizer que eu tento pensar a educação pelos afetos, no sentido que o Baruch Spinoza, filósofo holandês, pensava a ética caminhada pelos afetos e não pela razão, e não por uma visão de mundo muito vertical que a gente se depara no dia a dia dentro das instituições. Então eu penso sempre no sentido do afeto e no sentido horizontal. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo sábado e segunda-feira a gente se encontra aí para a nossa odisseia. Beleza? Tchau, tchau, abraço.